Pronto, é Então, mas você é sua. o palestrante. Fractal de barras. Queiroz, por favor, contribua aqui comigo. Ah, Olá! Contribuo. essa é a nossa ação número 2 ou 3, 3, não é? Hoje é a 3, ação 3. Ação 3, Yes. nosso quinto dia. Terceira ação do fractal. Exatamente, nosso quinto dia aqui para falar sobre a leveza de Sim. ser nessa pandemia. Iago foi uma das pessoas cuja energia assim apareceu prontamente. E, por favor, amigo, vou assim chamar. Fica aí à vontade, a palavra é sua. Agora fui bem advogado, né? Bem juridiquês. Para você compartilhar conosco um pouco aí dos seus segredos, do que você faz, como é que você utiliza das ferramentas de Access para ser esse espaço de leveza. Isso. E assim, como que eu posso dizer também? Só complementando o que o Alisson disse, apenas seja, Iago. Seja você, seja a sua leveza que nós escolhemos receber. Apenas seja sua leveza. Gratidão. Gratidão pelo convite, né? Por ter sido reconhecido com essa leveza, para poder vir aqui contribuir com todos vocês. E, nossa, para mim foi uma surpresa receber esse convite. E aí eu fui olhar para o início, né, desse processo todo da pandemia, enfim, da quarentena. E eu realmente, eu comecei desde o início, na verdade, eu comecei a fazer uma retrospectiva de janeiro de 2020, e eu comecei a observar as ferramentas que eu estava utilizando para poder ter mais clareza, né, sobre a energia, sobre ser essa leveza no meio dessa pandemia. E uma das coisas que eu reconheci muito foi realmente olhar para minhas capacidades e habilidades com entidades. Eu acho que foi essencial para mim passar por esse período de pandemia, utilizando e me reconhecendo ainda mais com as minhas capacidades e habilidades com as entidades. Ano passado eu fiz 2 classes de entidades com a Cíntia Rondelli, e esse ano eu fiz 2 classes com um Monishi. E o Monishi, eu estava contando isso ontem sobre isso, que o Monishi ele me levou a sair da criancinha, da consciência com as ferramentas de entidades para realmente me reconhecer como adulto da consciência com o mundo espiritual. Então, e a Shannon também fez muito isso comigo. Eu sei que eu tenho muita capacidade e habilidade. Na minha primeira classe de entidades, eu quase morria, literalmente, porque eu estava muito consciente de tudo, muito consciente de entidades, muito consciente de demônios. E isso, para mim, eu tive que olhar muito para isso esse ano, principalmente esse ano. Eu abri isso aqui antes da gente começar falando sobre isso. Eu moro em uma cidade que foi a primeira capital do Brasil e tem muita entidade lá. E realmente, para o meu corpo estar em uma cidade daquela, eu realmente tenho que... Hoje eu percebo, antigamente eu lidava com a religião, hoje eu não trabalho mais com a questão religiosa, mas as ferramentas de Access me fez ir muito além do que eu achava que era o possível e realmente utilizar essas ferramentas nesse período de pandemia, onde a gente estava dentro de casa. Pelo menos para mim, eu estava ainda muito mais consciente de tudo, das energias, dos corpos, das entidades. E isso para mim foi muito grandioso, sabe? Foi realmente, eu percebo esse espaço de leveza com as ferramentas. Eu realmente tive que olhar para tudo isso e reconhecer ainda mais essas capacidades e habilidades. E eu me lembro que chegou um momento no meio da pandemia em que eu comecei realmente a acordar com essa sensação de uau, que bom que eu tô vivo. Sabe essa sensação de eu chorava, tipo, tinha dias que eu mandava áudio para Alisson de tipo, amigo, a gente tá vivo. E isso é muito incrível porque você olha, ok, interessante do ponto de vista meu, mas você olha para os outros planetas, você não vê corpos andando por cima do planeta, você não vê corpos felizes em cima dos planetas, tipo, eu estou vivo. E eu tive que olhar para isso e reconhecer que é muito bom estar nesse planeta, é muito bom estar vivo.
é muito bom estar cada vez mais consciente. Essa é uma demanda, eu acredito, de muitas pessoas que estão aqui nessa live. E isso é muito, muito legal. Quando a gente começa a reconhecer o presente que o nosso corpo é, o presente que é estar na consciência e estar utilizando essas ferramentas de Access, o presente de não ir mais para o auto-julgamento, isso também é uma das coisas principais, é a gente não olhar mais para o que essa realidade limitada faz muito, que é a gente ir para o certo e para o errado, para o bom e para o mal, é realmente ser e fazer perguntas o tempo todo para poder estar cada vez mais consciente. Ok, não existe certo e errado, não existe bom e mal. E eu me lembro que eu fiz uma live com a Carol, e a Carol falou assim, você passa uma confiança muito grande. E depois disso que você falou comigo, muitas pessoas vieram falar isso comigo também, de que eu passo essa confiança muito grande. E eu achei isso incrível porque é engraçado, a gente começa a ser a gente, né? Ser realmente essa potência, esse ser infinito que a gente sabe que a gente é. E às vezes a gente não tem clareza do que a gente está passando para outras pessoas. E não que a gente precise de validação, mas é muito legal quando a gente recebe um feedback de outras pessoas de uau, você é esse convite para essa leveza, para eu poder escolher mais. E muitas pessoas vieram falar isso comigo e eu comecei a olhar para isso mesmo, para esses 5 elementos da intimidade, principalmente isso, de realmente começar a limpar também. Eu falei das entidades, mas eu comecei a olhar nessa pandemia para todos os lugares onde eu ainda estava onde eu ainda estava me permitindo ser abusado, principalmente dentro de amizades, com gaslight, com qualquer coisa do tipo, e sim, eu ainda me permitia. E tá tudo bem. A gente se permite e, ok, a gente começa a fazer pergunta, reconhecer isso e sair desse espaço. E eu comecei a olhar realmente para todos os lugares onde eu estava me fazendo de pequeno e eu vou dizer, me corrompendo, ficando no é igual a MC ao quadrado, né? Na jaula, indo para a jaula do abuso, qualquer coisa do tipo. E sair desse espaço e reconhecer que é um mantra diário para mim. Nada e nem ninguém é maior. Cara, eu botar aqui. Você pode falar um pouco sobre o autoabuso e o quê? Você botou? Eu coloquei agora para não esquecer a minha pergunta. Fala um pouquinho mais sobre essa coisa de autoabuso e a não leveza de ser. Qual que é a relação entre abuso, autoabuso, né? E o ser. Não ser, no caso, né? A leveza que nós somos. Sim. E um mantra que eu ia falar, que eu falo para mim todos os dias de manhã, e eu gosto de falar isso para as pessoas, é nada e ninguém é maior do que você. Porque realmente a gente entra nesse espaço de contração e às vezes até para até para gente que tem muitas ferramentas, às vezes a gente não gosta de olhar para isso, para poder reconhecer isso. E essa questão do abuso e do autoabuso é a mesma energia, né? São nomes diferentes, mas é a mesma energia. E ser é o que a gente é, a leveza é o que a gente é enquanto ser infinito. E realmente essa questão de... Uma das coisas que eu percebo muito do abuso e do autoabuso veio muito dessa questão de relacionamentos, de amizades e tudo mais. A gente se permitir ser abusado, que é uma escolha, mas logo depois, quando a gente começa a fazer perguntas e sair desse espaço, a gente começa a olhar para a grandiosidade que a gente é. E isso foi uma das viradas de chave para mim, que eu estava escutando um síntese energética da comunhão com o Den, e uma das perguntas que foi incrível para mim que ele faz no meio disso é: que grandiosidade eu sou que eu não estou reconhecendo? E eu me lembro que eu fiquei 4 horas mais ou menos fazendo essa pergunta para a Terra. Eu fiquei tipo uma sequência de horas enorme: que grandiosidade eu sou que eu não estou reconhecendo? E foi quando eu tive uma virada de chave enorme. Porque uma das coisas que eu aprendi com o Den é insistir realmente, ser a força da consciência. Ele tem ultimamente falado muito disso: seja a força da consciência. Não é que você vai se autoabusar, mas às vezes
não vou nem falar que é necessário, mas às vezes você utilizar uma ferramenta seguidamente, e eu vou dar um exemplo muito simples, que é a quem pertence isso, ou uma pergunta, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, e fazer essa pergunta várias e várias vezes, né? Você começa a perceber que a ferramenta e a energia ela muda dinamicamente muito rápido. E depois que essa nova realidade se instalou, que é o que eu percebo, depois dessa pandemia, a energia das ferramentas elas ficaram muito instantâneas. É meio que isso, você pede, você recebe, você utiliza a ferramenta, a energia muda rapidamente. E essa pergunta mudou completamente a minha vida. Que grandiosidade eu sou que eu não estou reconhecendo. E uma das coisas que eu realmente comecei a demandar de mim mesmo era ser quem eu sou e mudar o mundo, né? Essa história do Dance, sendo você mudando o mundo, e agora eu já atualizei esse alvo, que é sendo você e mudando universos, eu comecei a reconhecer que enquanto humanoide ser infinito, às vezes a gente está pedindo muito pouco, a gente pede por 100 mil, enquanto a gente poderia estar pedindo por 100 milhões. Então eu comecei a pedir, demandar valores e quantidades muito altas, e, é engraçado, e tem funcionado. Eu tenho demandado coisas muito grandes, e é uma coisa que eu aprendi ultimamente, que é a facilidade de pedir por mais, sempre por mais, 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 mais. Eu estava percebendo que eu estava pedindo muito pouco, e aí eu estou pedindo mais. Sabe, eu olhava para alguns facilitadores algumas vezes falando sobre nas classes e tudo mais, escolha mais, peça mais, e a gente nunca, a gente só recebe quando recebe, né? E aí eu realmente agora na pandemia eu olhei para isso. E um dos facilitadores também que foi muita contribuição para isso foi o Haris. O Haris ele traz muito essa energia de peça por mais. Ele fala exatamente isso, mais, 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 mais. Isso é incrível. E uma das pessoas também que contribuiu muito para eu poder olhar pro meu potencial, que foi esse convite, na verdade tem duas. A Patrícia, que faz esse movimento todo com tudo isso, e tem inúmeras pessoas. A Patrícia e a Suzana Leal, elas realmente são, para mim, líderes natas no que fazem, né? A Patrícia, ela sempre é esse espaço de pioneirismo incrível. Ela sempre gosta de ser a primeira. E essa é uma coisa que eu tenho aprendido a ser. Se ninguém está fazendo, pouco me importa. Eu sei que eu vou fazer. E eu sei que isso aqui vai criar uma realidade além dessa realidade com muita facilidade. E a Suzana Leal está me trazendo essa possibilidade de olhar muito para essa questão dos negócios, que ela é essa energia de negócio e dinheiro, e de começar a perceber que é fácil ser e fazer isso. É muito fácil a gente criar e atualizar dinheiro e ser esse espaço do dinheiro, e ter mais facilidade com isso, sabe? Tem sido muito incrível tudo isso. E é o que eu estava falando, esses 5 elementos da intimidade, quando a gente começa a ser com a gente, com o nosso, com a gente enquanto ser o corpo, isso vai ficando cada vez mais fácil, porque você não vai mais se corromper, você não vai mais ir para o autoabuso ou para o abuso de alguém quando você é esses 5 elementos da intimidade com você mesmo. Você começa a realmente olhar para o que existe além daquilo ali, e muitas vezes o que eu comecei a perceber que não é algo sobre quem eu sou, era muito mais sobre a pessoa do que sobre mim mesmo, sabe? Alguém tem alguma pergunta? Que gente, eu começo a falar e eu falo muito, viu? É isso que a gente deseja, ouvi-lo. Podem colocar perguntas se tiverem pessoas, mas é isso aí, Iago. O que mais é possível aqui? Muito legal, muito bom. Eu percebo que a gente está num momento assim onde está muito claro que a energia não mente, né? Eu diria. A energia não mente. Tem um senso de consciência tão grande, pelo menos no meu perceber, no meu receber, sabe? Que tá
fica tudo muito claro, né? Parece que está tudo muito mais claro nesse momento, assim, em termos de, né, de consciência, né? Não tem como não ver o que é leve, né? O que é verdadeiro, né? Pelo menos para mim, do meu ponto de vista. A Ana Pires pergunta: como sair da forma e estrutura no Peça e Receberás? E a Interessante. Renata também pergunta: como acessar mais consciência? Interessante essa pergunta do como sair da forma e estrutura do PS Receberás, que hoje eu acabei de colocar no meu Facebook que uma das coisas que as pessoas fazem muito com as ferramentas de Access é utilizar a ferramenta e ir para a projeção expectativa. No meu ponto de vista, isso não funciona. Então, se você está pedindo, ok, está pedindo e nunca vem da forma como a gente acha que vai vir, comece a utilizar as ferramentas e a pedir um interessante ponto de vista. Antes de utilizar qualquer ferramenta de Access, baixe a barreira e seja essa permissão, e seja esse interessante ponto de vista, e deixa que faça a demanda e a pergunta, peça e simplesmente solte. Eu percebo que essa questão da forma e estrutura do PS Receberás é muito de como a gente projeta, de como essas coisas têm que vir para a gente, sabe? E essa foi uma das coisas que eu aprendi na pandemia também. É sempre utilizar as ferramentas de Access no interessante ponto de vista. Tem atualizado ainda mais consciência com muita facilidade. Então, começa a sair dessa forma, estrutura realmente de eu quero, tipo, está pedindo, vamos supor, vou dar um exemplo. Está pedindo clientes com corpos pagantes. Mas e se vier, além de clientes corpos pagantes, pode vir 1.001 presentes, além do que você está pedindo e demandando de fluxo de caixa. Então, eu comecei a perceber que é muito além do que eu realmente estava definindo, porque às vezes a gente não tem nem clareza de que está fazendo isso. E sobre ter mais consciência, é pergunta. É a pergunta que traz conscientização. Então, começa a fazer uma listinha de perguntas ou um caderninho de pergunta e começa a fazer essas perguntas, né? Tem livros muito bons de Access. Existem algumas pessoas, eu sei, que ainda não tem classes de Access, mas existem livros bem em conta que você pode começar a ler e começar a sobrecriar a sua realidade. Sendo você mudando o mundo, saindo das dívidas com alegria, a alegria dos negócios, são praticamente não, são classes em livros. Então, você pode comprar esses livros e começar a utilizar essas ferramentas. Alguém mais tem alguma pergunta? Como pode melhorar isso? Se tiver mais alguma pergunta, leia para mim, por favor, Carol, que eu estou no celular. Então, Pode deixar. Qual que é o seu livro favorito desses que você citou? O meu livro favorito, de longe, é Sendo Você Mudando o Mundo. É realmente ser esse espaço de ser quem a gente é e mudar o mundo, realmente. São ferramentas, é um livro para mim, e eu já demandei isso, que eu escolhi fazer essa classe com a Patrícia. Eu já escolhi isso. Fazer essa classe com a Patrícia, para mim é realmente eu escolho essa escolha de facilitar a consciência, é uma das minhas escolhas, é ser facilitador dessa classe, sabe? É realmente um livro onde eu pego ele e uau, quanta consciência a gente tem nesse livro, sabe? É realmente a gente ser quem a gente é e ser o convite para mais mudança, para mais escolha. Eu Esse acho que tem livro que... é praticamente um curso, né? É um curso. E deixa eu ver. A Flávia pergunta, legal, aliás, ela diz primeiro, legal a consciência de ser as ferramentas sem projeção. Você também percebe o quanto se faz as ferramentas como arma?
Então, tem muito isso, né? A galera usa interessante ponto de vista, mas aí você fica na permissão do que as pessoas estão escolhendo. Simplesmente utiliza a ferramenta da maneira que para você é a correta, né? E saia desse espaço de olhar para as pessoas. Deixa as pessoas escolherem o que elas escolhem, até que elas escolhem diferente disso. Simplesmente, tem muita gente que faz isso. Uma das coisas. Ah, é legal falar sobre isso. Uma das coisas que eu percebi é que as pessoas copiam demais as outras. E ok, tá tudo bem. Não só nesse meio de Access, quanto a workshop, a criações e tudo mais. Acho que há um mês atrás eu estava muito puto por conta disso, porque as pessoas copiam, tipo, o nome na cara dura mesmo da criação que você está fazendo. E, e ok. E eu escolhi ser facilitado com isso. Várias pessoas me facilitaram com isso. E eu realmente estou. A minha demanda foi: eu escolho criar tanto que não dê nem mais tempo de olhar que as pessoas estão me copiando. Então é realmente uma coisa que tem acontecido. Eu não estou tendo tempo de ficar no Facebook ou em qualquer outra rede social olhando para quem está me copiando ou não. Eu realmente tenho criado muito com outras pessoas, né? Principalmente com a Suzana Leal, que hoje eu trabalho com ela. Então eu não tenho tempo mais de ficar olhando quem está me copiando ou não. Eu simplesmente fico na permissão disso. Eu acho que entra muito nessa questão da, de utilizar a ferramenta como arma, né? Talvez. E se tem uma coisa que as pessoas nunca vão ser, é você. Então, elas podem até copiar o título do workshop, mas a energia que vai ser entregue no workshop não vai ser a sua energia que vai estar lá. Então, esse é o grande presente. Ninguém vai ser quem você é. Ninguém vai ser quem você é. Só você sabe o que você vai entregar. E quanto mais as pessoas podem expandir a ponto de escolherem pela energia, né? Escolherem pela consciência, não por um título, mas por perceber e reconhecer que tem algo ali para elas e que vai criar e que vai expandir, né? A sua vida, né? E como você falou, ficar na permissão também, né? Fica na permissão. Vem quem É, tem que vir, né? E uau, ok. Se tiver pessoas que vão se conectar com essa energia da cópia, ainda se elas puderem receber e se ainda puder contribuir com a consciência de alguma maneira, ok, né? E, sim. enfim, cada um com as suas escolhas, né? A Natália pergunta, Iago, qual a sugestão de ferramenta para sair do autoabuso? Como se tem consciência de ser autoabuso ou se é entidades? Autoabuso. São duas coisas. Qual é a primeira pergunta? Que ferramenta a gente utiliza É para a sair mesma. É do sair do autoabuso? autoabuso. A pergunta que eu faço é o que está certo sobre isso que eu preciso perceber. Aí eu saio do autoabuso porque eu saio do autojulgamento. E, gente, autoabuso e abuso é a mesma coisa. A diferença é só de quem está fazendo. Uma das coisas com entidades que eu posso falar é que, para quem tem muita capacidade e habilidade com entidade, e as ferramentas de Access traz muito isso, que é a questão de você ter um horáriozinho de trabalho com as entidades, é de você não honrar esse horário de trabalho. Quando você não honra isso, as entidades vão ficar te pressionando o tempo todo até que você limpe elas, ou converse e se comunique com elas. Então, eu tento todos os dias no mesmo horário. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e esquece, mas logo a nossa equipe de trabalho lembra a gente, né? Mas esse espaço de honrar essa, esse horário de trabalho, para mim, é um ponto-chave. Porque senão eu começo a me sentir muito pressionado, o meu corpo muito pressionado. Eu começo a sentir muita gente perto de mim, eu fico muito irritado quando tem muita entidade perto de mim. E aí é quando eu percebo que, esqueci de fazer horário de trabalho. Aí eu vou, baixo todas as minhas barreiras, entro em interessante ponto de vista e começo a utilizar as ferramentas. Então, é isso. Sair do autoabuso, sair de qualquer
Gente, sair do erro de você é você fazer pergunta. O que está certo sobre isso que eu preciso perceber? É muito isso. Gratidão, Patrícia. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu respondi as 2 perguntas. Respondeu a pessoa que fez a pergunta. Mais alguma pergunta, Natália? Ela falou também como se tem consciência de ser, ou se é autoabuso, ou se é entidades. Qual que é a relação disso? Autoabuso ou entidade? Se é uma coisa ou outra? Então, o que eu percebo na pergunta que você está fazendo muitas vezes o que passa na nossa mente e que a gente fica escutando essas vozezinhas na nossa cabeça, 99% das vezes é entidade. Porque você, enquanto ser, não fica passando nada na sua cabeça. 99% dos pensamentos, sentimentos e emoções não são seus. Então, se você está escutando qualquer voz aí na sua cabeça, é entidade. Ainda mais mesmo que for sua voz. Sabe essa vozinha que fica o tempo todo conversando? Não é você, é entidade. Então, essa pergunta que você fez traz muita essa energia. Possa ser que exista uma entidade falando com você, ou um demônio, seja lá o que for, o tempo todo com você de autoabuso, e você está comprando e validando, se alinhando e concordando como se fosse algo seu, e que não é. Então, pode ser que você esteja percebendo esse autoabuso e seja uma entidade ou um demônio aí na sua cabecinha, falando o tempo todo sobre as suas questões. É isso que eu percebo agora. E aí é simplesmente utilizar as ferramentas e sair desse espaço. Limpar as entidades, se comunicar, perceber o que é o que está por debaixo disso. Ok, Cecília. No sofrimento extremo, quais as ferramentas mais apropriadas? O que seria sofrimento extremo para você? A pergunta é essa. O que é um sofrimento extremo para você? Separação. Separação. Morte. Separação. Gente, é pergunta. É simplesmente pergunta. Porque não existe uma receita de bolo para a consciência. É simplesmente você fazer pergunta. Existem coisas que de tanto você fazer, você já vai saber qual é a ferramenta. E mesmo que você não saiba qual é a ferramenta, você pode fazer pergunta. Você pode fazer uma pergunta como: que pergunta eu posso ser e fazer aqui para mudar isso? É uma pergunta que vai trazer uma energia à tona que vai mudar essa situação. Então, no caso de separação, no caso de morte, a primeira consciência que você tem sobre... Bom, a primeira coisa que me vem sobre isso é a questão dos 5 elementos da intimidade que eu estou falando. Quando você é isso com você, simplesmente você está na permissão do que as pessoas estão escolhendo, seja por separação ou seja por morte. Então, se a pessoa não está mais disposta a ficar com você, é você fazer pergunta e utilizar as ferramentas para sair do espaço da contração, porque às vezes em uma situação extrema realmente você pode ficar abalada com isso, e utilizar as ferramentas, correr suas barras, correr processos corporais é uma das coisas que eu mais indico assim para realmente sair desse espaço de contração. E no caso de morte é praticamente a mesma coisa, é você ter clareza de que a morte é uma escolha e que a pessoa escolheu partir naquele momento. Se foi uma morte súbita, ok, é a mesma coisa, gente. Vai para a pergunta, corre barras, corre processo para você sair desse espaço. Eu, particularmente, nunca passei por nenhuma dessas situações, mas eu já atendi pessoas que já passaram. E sim, às vezes eu já atendi pessoas também que, por conta de processos de separação de relacionamento, estavam na escolha de morrer, e que uma facilitação contribuiu muito para a pessoa olhar para aquilo e perceber que ela podia escolher por mais. Então, às vezes, uma conversa com alguém é muito essa história do Setembro Amarelo. É você saber que você não está sozinho,
que você pode contar com várias pessoas e que elas podem contribuir com você. Eu tenho clareza de que se você estiver em uma situação, qualquer pessoa que for assistir essa live, se você se pegar em uma situação onde você acha que você não tem saída, eu tenho clareza de que qualquer facilitador se você pedir contribuição, eles vão contribuir com você. Então, peça e receberás também, né? Começa a conversar com as pessoas, pedir realmente uma contribuição, uma ajuda para sair desse espaço da contração. E uma das coisas que eu percebo muito é que, principalmente agora na pandemia, tem muita live acontecendo, tem muito facilitador entregando muita coisa gratuita e legal, né? Não só olhar para a questão gratuita, mas os cursos, os workshops pagos. Tem sido muito incrível e que, ok, a gente fica na permissão do que as pessoas escolhem. Mas as pessoas, por mais conteúdo que tenha, às vezes elas não querem assistir, não param para olhar para aquilo. E eu vejo muita gente saindo do espaço da contração, do erro, assistindo as lives gratuitas e depois começando a sobrecriar a realidade financeira, saindo do espaço do abuso e começam a pagar classes e workshops. E isso é incrível. Tem muito conteúdo disponível, gente, de muito facilitador, até do próprio Gary, do próprio Dan. Tem muita coisa legal aí. E nos sites, nos vídeos de Access, com muita ferramenta. Para quem fala inglês, tem podcast do Gary, tem muito podcast por aí que pode contribuir com muitas ferramentas. Alguém mais tem alguma pergunta? Verdade. Mais perguntas, pessoas? Oi, Iago, posso falar? Pode sim. Eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram ontem e acho que acaba sendo contribuição para todo mundo. Qual a ferramenta que tu mais usou até hoje, desde que tu entrou no Access? Como pode melhorar? Engraçado, como pode melhorar? Como pode melhorar? E a quem pertence isso é minha ferramenta preferida, sabe? A quem pertence isso realmente é minha ferramenta preferida. A gente começa a ficar tão consciente de tudo e quando a gente começa a fazer essa pergunta, e eu aprendi a fazer isso com o Den, que é a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Ficar fazendo essa pergunta até eu perceber uma mudança instantânea na minha energia e tem contribuído muito. A ferramenta que eu mais utilizo realmente é como pode melhorar. E a minha ferramenta preferida é a quem pertence isso. Eu tenho percebido que quanto mais presente no meu corpo eu estou, né, mais consciente eu estou, mais eu fico consciente dos pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas. E isso tem sido muito intenso, muito. Principalmente, eu acabei de receber um fundamento agora com a Suzana Leal e eu fiquei muito consciente, muito consciente. Era como se eu estivesse lendo os pensamentos das pessoas. E eu comecei a utilizar muito essa ferramenta. E tem me ajudado muito. Muito, muito, muito. Gratidão pela pergunta. E gratidão por esse sotaque, que é uma delícia. Ai, ai. Muito obrigado. Quem mais tem perguntas? Deixa eu me lembrar mais um pouquinho. Acho que eu falei muito. Eu falei bastante sobre as ferramentas que eu utilizei na pandemia. Se alguém tiver alguma pergunta. Quem mais? Aproveitem. Aproveitem, isso aí. Sendo a leveza, né, Iago? Sendo a leveza. Apenas sendo. Eu estava olhando aqui, estava espiando suas últimas publicações lá no Face. Você coloca umas perguntas muito legais. O que eu posso fez falar uma sobre hoje, isso? você colocou uma hoje sobre leveza, né?
Você colocou assim, quer ver? Deixa eu pegar lá de novo. Aliás, pergunta não, você colocou a leveza de não precisar da validação de ninguém e sempre me validar por toda a eternidade. Comente. Comente. Então, isso foi uma facilitação que o Gary fez para uma amiga minha de São Paulo. E ela tem muito isso do que eu falei. Ela falou para mim assim, ela falou que estava demandando do universo uma pessoa que fosse uma contribuição para ela ter essa confiança que, que tem, né, no 5 Elementos da Intimidade, de ela confiar nela mesma. E ela me mostrou uma facilitação que ela recebeu do Gary no Fundamento Global, que era justamente essa, que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, milagre, mistério e possibilidade, você e seu corpo podem ser, para nunca precisar da validação de ninguém, mas sempre se validar por toda a eternidade. E tudo que não permita que isso se mostre, destrói e descria. Então, o Gary trouxe isso para ela e ela disse que o corpo dela todo vibrava, porque é interessante falar sobre isso, porque a gente sempre fica esperando. E uma das coisas que aconteceu muito comigo durante toda a minha vida é que eu sempre fui muito consciente dessas questões que eu estava falando da entidade, de claro, eu sempre vi a entidade, eu sempre me comuniquei com a entidade, e eu sempre esperei que as pessoas vissem a mesma coisa que eu estava vendo. Então eu sempre estava esperando pela validação de uma pessoa. E quando você começa a utilizar as ferramentas de Axis e demandar mais, e estar mais consciente com suas capacidades e habilidades, saiba que o que você percebe possa ser que ninguém esteja percebendo. E se você ficar, você não está vendo isso, você não está percebendo isso, simplesmente você vai estar pedindo por validação. E quando você pede por validação, você está simplesmente ou indo para o erro de você, na maioria das vezes as pessoas vão para o erro delas. Não é tipo assim, se você está percebendo, se valide. Eu estou percebendo isso. Se ninguém mais estiver percebendo, ok, tá tudo bem. Mas valide a sua conscientização, valide o que você está percebendo. E às vezes a gente sempre fica esperando que alguém valide o que a gente está fazendo ou que está sendo. Então o Gary trouxe essa consciência de que você não precisa da validação de ninguém, mas você pode se validar por toda a eternidade. E nós, enquanto seres infinitos, somos tão diferentes, que é só olhar para os nossos corpos, ninguém aqui é igual a ninguém, ainda mais em consciência. Todos nós temos uma diferença. A diferença que a gente não é definível. Então, quanto mais as nossas conscientizações. O Den fala muito isso, que a diferença que você é indefinível, não tem definição realmente. O seu perceber é diferente do de todo mundo, o seu saber é diferente de todo mundo, o seu ser é diferente de todo mundo, o seu receber é diferente de todo mundo. Não existe receita de bolo para consciência. Então, se você ficar achando que alguém vai chegar e vai te validar, começa a fazer pergunta. Ou então, quando a gente vai para comparação, quando a gente começa a se comparar, e isso é uma das coisas que eu venho percebendo muito, a gente começa a se matar. E quando você é tão diferente que não tem como você se comparar com ninguém. Não tem como você ficar querendo se comparar. Vou me comparar a Carol, vou me comparar com a Kátia, com a Patrícia. Na consciência, gente, essa possibilidade de se comparar pode pôr nisso. É a mesma coisa da validação. Não tem como você ficar esperando que alguém perceba, saiba, seja e receba a mesma coisa que você está percebendo, sabendo, sendo e recebendo. É mais ou menos isso. Então, a leveza que a gente é enquanto ser é justamente essa, de validar o que a gente está percebendo, sabe? De validar as nossas conscientizações. E uma das chaves que eu percebo que nessa pandemia, que foi um espírito da Terra que me ensinou, e eu posso passar para vocês isso, ele falou, reconhecer é uma das chaves mais grandiosas que existe. E foi justamente quando eu estava fazendo essa pergunta de que grandiosidade eu sou que eu não estou reconhecendo, que eu ouvi do Den. E quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, de reconhecer, abre um espaço absurdo e você começa a olhar para realmente reconhecer a sua potência. Então, que potência nós somos que nós não estamos reconhecendo? Que grandiosidade nós somos que nós não estamos reconhecendo? Quais são as capacidades e habilidades que nós temos que nós não estamos reconhecendo?
e começa que espaço nós somos, que mágica nós somos, que milagre nós somos que nós não estamos reconhecendo. Reconhecer é uma das chaves que muda a energia dinamicamente. Uma das coisas que eu percebi é como, isso aí é um ponto de vista meu, viu? É como se reconhecer fosse o perceber, saber ser e receber. É como se reconhecer fosse o conjunto dessas 4 coisas e mudasse dinamicamente a energia muito rápido. É bem isso. Então, sobre essa que não foi nem uma pergunta, né? Foi uma afirmação. A leveza de nunca precisar ser validado por ninguém, mas sempre me validar por toda a eternidade. Isso foi uma facilitação do Gary. Uma outra coisa que eu tenho aprendido bastante nos últimos tempos é começar a puxar o futuro por agora. Isso tem funcionado muito para mim, que futuro grandioso eu posso ser agora? Que futuro grandioso eu posso ser agora? Essa pergunta ela tem trazido muita conscientização para mim. Que futuro grandioso que atualiza, pede e recebe eu posso ser agora? Essa pergunta tá tipo atualizando coisas incríveis na minha vida. Maravilhoso. Muito bom. A Renata pedindo para você falar mais sobre julgamentos. Falar sobre julgamentos. Julgamento. Julgamento. A gente aprende na classe de barras que julgamento para mim, julgamento é muito aquilo que às vezes eu não estou disposto a ser, ou às vezes o julgamento é aquilo que eu não que a pessoa quer ter controle sobre mim. Isso a gente aprende na classe de barras, lá naquela parte de jails, se fala muito disso, que quando uma pessoa te julga é porque ela quer ter controle sobre você. E o julgamento, para mim, é aquilo que eu não estou disposto a ser também. Então, é fazer perguntas sobre isso. Aquela ferramenta que eu passei, o que está certo sobre isso que eu preciso perceber, tira a gente desse espaço. E uma outra coisa que a Patrícia trouxe para mim em uma facilitação é o que eu posso adicionar à minha vida hoje. E essa foi uma pergunta que o Brandon Watt também me passou, que eu perguntei a ele que pergunta eu poderia ser e fazer para poder atualizar o meu escolha de possibilidades com mais facilidade. E aí ele simplesmente colocou: o que eu posso adicionar à minha vida hoje? E essa é uma pergunta que eu tenho feito toda hora também. Todo dia eu posto ela no meu Facebook. E é: o que eu posso adicionar à minha vida hoje? E o Gary recentemente postou sobre isso também, que quanto mais você pede para adicionar na sua vida, você começa a simplesmente perceber que coisas que você julgava, você já não julga mais. Então, começa a pedir: o que é que eu posso adicionar à minha vida hoje? O que isso vai criar na minha vida? E uma das coisas que a Shannon fala muito é que julgamento atrai demônios. Então, se você está julgando, você está atraindo demônios. Então, que disposição energética a gente pode ser para a gente sair desse espaço do julgamento, né? E onde existe gratidão, não existe julgamento. Então, que disposição energética de gratidão nós podemos ser agora para sair desse espaço de julgamento e de auto-julgamento? Muito isso. Iago, e aí a gente vai ampliar mais o nosso receber, né? Por conta disso. Porque se você não julga, você está ali recebendo de tudo. De tudo e de todos. Verdade. Exatamente. Verdade. Quando a gente começa a fazer essas perguntas... Gente, é pergunta. Pergunta, 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 pergunta mais, escolhe mais. Sempre pergunta, nunca conclua, nunca decida, nunca defina, sempre faça uma pergunta. É realmente... eu tenho percebido que vou fazer 2 anos de Axis agora no final do ano. E parece que depois do meu 4º fundamento, agora que eu comecei a utilizar as ferramentas. E justamente na pandemia, é muito isso. Agora, na pandemia, a gente teve que olhar para todas as ferramentas. Ok, o que eu posso ser e fazer aqui? A gente começa a utilizar as ferramentas.
era o que as classes online e tudo mais. E eu comecei agora, gente, no meu terceiro fundamento, os 2 últimos que eu fiz foi com a Suzana Leal. E eu parei para olhar no meio do fundamento e falei, gente, eu não estava utilizando essas ferramentas. E eu comecei a olhar para toda a apostila do fundamento e falar, agora eu utilizo a ferramenta. Agora só esse espaço de ser a pergunta, sabe? Eu estava muito... E talvez... e aí, quando você já tem o curso, você está na anticonsciência, né? Porque você tem um conjunto de ferramentas e não está utilizando. Então, não indo para o errado disso. É simplesmente você reconhecer isso e simplesmente escolher diferente. E aí eu percebi isso e eu falei muito isso com o Halisson. Eu comecei a utilizar as ferramentas assim toda hora. Isso é a pergunta. Interessante, né, amigo? Quanto essa pandemia expandiu, porque eu até falei disso aqui quando estava presente, a nossa, né, escolha mesmo, não só de usar as ferramentas, mas a básica, barras, de trocar barras, o quanto a gente foi adentrando cada vez mais espaços maiores e maiores, a gente foi percebendo, se dando conta de que o quanto essas ferramentas, as barras, elas nos dão a sustentação para que a gente cada vez mais possa escolher mais, cada vez mais possa acrescentar mais. Não é ter para dar essa sustentação energética para essas escolhas que a gente vem fazendo. É bem isso mesmo. E o Gary, no passado, eu achei engraçado que o Gary, no passado, falou naquele Dia Mundial de Barras que todas as ferramentas que você pode utilizar para poder sobrecriar sua realidade está na classe de barras. Ele falou isso muito claro. Todos os outros cursos de Access são desdobramentos da classe de barras. Ele deixou isso muito claro. Ele falou, vocês ficam... escolha fundamento, escolha isso, escolha aquilo, e não utiliza as ferramentas de barras, começa a ir para a apostila de barras. E comigo foi muito assim no início. Eu tinha feito o curso achando que só fazer o curso de barras ia mudar a minha vida. E depois de 2 meses eu fiz uma demanda. Foi quando eu escolhi mudar a minha vida com as ferramentas de Access que muita coisa começou a mudar realmente. Fizeram uma pergunta aqui sobre vulnerabilidade. Se vulnerabilidade é estar fora de energia do julgamento. Ser a vulnerabilidade é estar fora da energia do julgamento? Então, vulnerabilidade para mim está muito ligada ao receber. Para mim, sair desse espaço do julgamento é muito isso do que eu estava falando dos 5 elementos da intimidade. É simplesmente você ser esses 5 elementos, você não fica no julgamento nem no auto-julgamento de nada. Vulnerabilidade, para mim, é baixar a barreira e simplesmente ser quem você é, receber as pessoas da maneira que elas são, e tá tudo bem. E não é que a pessoa tá sendo um estúpido que você tem que estar ali naquele espaço junto com ela. Você pode fazer uma pergunta ou simplesmente perceber o que é leve para você e sair. E às vezes é engraçado. Engraçado, vem uma coisa aqui. Gente, existe uma diferença entre julgamento e conscientização. Então, começa a perceber a diferença disso. Do que, às vezes, a gente tá... Eu vou dar um exemplo bem simples. Mas também não cumpre meu ponto de vista. Isso foi o que funcionou para mim. No início, eu escutava muito... Quando eu comecei a ficar muito consciente, eu comecei a perceber os pensamentos e sentimentos das pessoas. E eu achava que era eu que estava julgando as pessoas, quando, na verdade, eu só estava consciente do que os pontos de vista que elas tinham sobre elas. Então, possa ser que muita gente aqui já passou por esse espaço. Então, você não está julgando a pessoa. Você está consciente dos pontos de vista que ela tem sobre ela. Ou das situações. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a ficar muito consciente. Eu olhava para uma situação e achava que eu estava julgando, quando, na verdade, eu estava consciente da energia. E Alisson fala muito isso comigo. Energia não mente. Energia não mente. A Carol acabou de falar no início da live. A energia não mente. Então, começa a fazer uma pergunta simples. Que conscientização se requer aqui? Começa a fazer pergunta para perceber essa diferença sutil, se é você que está julgando ou se você está consciente dos pontos de vista
do julgamento das pessoas. E isso muda muita coisa quando você começa a estar consciente disso. Quem mais? O que mais? Verdade. Ô, Pode mais. Iago, ainda falando sobre a classe de barras de um manual, né? Recentemente eu peguei o manual, né? Como sempre. Mas eu falei assim, eu vou dar uma olhada em quantas ferramentas tem aqui. E comecei a ler, comecei a procurar, era de madrugada, ou seja, eu não estava assim tão desperta quanto agora, embora de madrugada eu funcione muito bem, muita gente sabe, né, quem me conhece. Mas eu peguei assim na brincadeira e comecei a olhar, né, todas as ferramentas e os tópicos que o curso de barras traz. E eu consegui assim listar por cima 55 itens. Uau! Isso é incrível. 55 itens. Ou seja, é uma ótima fonte, né, de consciência para a gente não se lembra de tudo, né? É muito bom reler as apostilas, é algo que eu faço muito, reler as apostilas de todas as classes de barras, e sempre tem algo novo, né? Parece que sempre tem algo novo ali. Isso é bem interessante você trazer, que um dia desse eu renovei minha licença tem pouco tempo de barras e facelift. E aí eu fui ler a apostila de barras de novo, porque mudou algumas coisinhas, bem simples. E aí o Gary fala assim, lá naquela parte de barras e fundamento, permita que o corpo escolha manter o que ele quer manter. E, gente, por Deus, que eu nunca vi isso na apostila de barras. Foi a primeira vez, depois de 1 ano e pouco, que eu vi essa parte na apostila. E aí me deu um estalo muito grande. Eu falei, gente, quantas vezes eu deitava na maca para receber e eu falava, eu quero tirar esse ponto de vista de mim. Ou eu projetava e tinha expectativa do que ia ser liberado na classe, tipo, na sessão de barras. Tem gente que bota processo verbal para correr enquanto está recebendo barras. Pelo amor de Deus, pelo amor a Gary Douglas, parem de fazer isso. Porque simplesmente é o corpo de vocês que escolhe liberar o que ele escolhe liberar. E isso foi tão intenso para mim que aí eu ia dar eu dei uma classe de barras antes de vir de começar a viajar, e foi a primeira coisa que eu ensinei às pessoas. Não coloquem processos verbais para rodar, porque Gary fala muito isso. Se você for colocar qualquer coisa para rodar enquanto você está recebendo barras, coloque um síntese energética da comunhão, que é o que Gary Den recomenda. Não coloque processo verbal, que é a hora do seu corpo receber. E eu ensinei para o pessoal, aprenda, a primeira coisa quando você tocar no corpo da pessoa, pergunte ao corpo. Corpo, o que você escolhe liberar? É o corpo que manda na sessão. Não é a gente, enquanto ser infinito, que manda em nada ali na hora do receber e presenteada de barras. E aí aconteceu uma coisa muito impressionante, que eu fui para São Paulo e eu recebi uma sessão de facelift da Estela Rezende, que ela é tradutora, muita gente conhece aqui. E aí, no meio de receber a energia do facelift, no início começou muito intenso, porque quando eu deito, eu começo a perguntar ao meu corpo o que é que ele estava escolhendo liberar. O que você escolhe liberar, corpo? E aí a Estela começou a correr os pontos das barras, e eu comecei a sentir os meus órgãos internos começando a se mover. Eu nunca senti isso na minha vida, recebendo barras ou facelift. Sempre tive sessões bem intensas. A minha arcada dentária começou a se mexer e eu comecei a achar muito estranho, muito diferente. Depois que ela saiu da torradeira de envelhecimento, eu passei 1 hora rindo sem conseguir parar. Eu gargalhava e eu falei, eu fiquei simplesmente sair do controle da forma e estrutura do que era possível de uma sessão. E foi a coisa mais impressionante para mim, porque depois de tantas barras corridas, foi que eu fui aprender agora, mesmo facilitando inúmeras classes. E, gente, é isso, você recebe quando recebe. Mas acho que uma das coisas que eu posso passar aqui para vocês é, corpo, o que você escolhe liberar nessa sessão? Sai da forma e estrutura, sai da linearidade de achar do que você escolhe liberar. Isso é muito mais prático quando a gente deixa realmente o corpo escolher. E deixa o corpo escolher o que ele quer liberar. Deixa o corpo libera geral. E lógico, quando a gente dá a gargalhada e dá a risada, o corpo libera mais ainda. Então, gente, o que mais é possível enquanto a gente está correndo barras do facelift, processo, SOP, a gente rir para liberar. Foi uma liberação tão intensa e tão impressionante que eu demandei ao universo. Gente, eu escolho sempre ser esse espaço da risada e da gargalhada.
e trouxe muitos pontos de vista, porque na verdade era uma classe do Bruno, era a primeira classe do Bruno de facelift para a Estela, e a gente começou a trazer pontos de vista sobre a nossa risada e gargalhada. Porque no início eu comecei pro errado de mim, recebendo a sessão, porque eu não conseguia parar de rir. O Bruno ficou sem saber o que fazer, eu não conseguia parar de rir. E aí a Estela trouxe uma consciência incrível. Na face do julgamento, aumente a potência. O Den fala sobre isso. Se você está achando que você está incomodando, incomode muito mais. Porque se você está nesse espaço de ser esse convite para mais consciência, seja esse espaço realmente de aumentar cada vez mais a sua potência. E é o que a Patrícia traz muito, é insuportavelmente imparável. É muito isso. E eu demandei, e esse é meu espaço e o convite que eu deixo aqui para vocês. Seja você e mude universos, vamos ampliar esse alvo, né? Mas sendo você mudando o mundo, seja você e mude universos. E insuportavelmente imparável, né? Que é o que a Patrícia traz. Nada nem ninguém é maior do que você. Nada nem ninguém é maior do que você. Isso é um mantra para mim, assim, diário, que eu falo para mim mesmo. E na face do julgamento, aumente a gargalhada, aumente a potência e solta. O como é com o universo e o que mais é possível. É justamente sair desse espaço de definição, ser a pergunta e o que mais é possível. O que mais é possível. E o processo que eu deixo aqui para todos vocês, que é o processo que eu venho rodando todos os dias, que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, milagre, mistério e possibilidade, nós e nossos corpos podemos perceber, saber, ser e receber o futuro grandioso que atualiza, pede e recebe com total facilidade por toda a eternidade. Tudo que não permita que isso se mostre, dissipa, solta e libera. E é isso. Gratidão pelo convite. Lindo, muito bom. A gente podia finalizar dando risada, né? É exatamente isso. Amigo, Sem essa expectativa, mas vai ser o meu primeiro workshop depois que eu atualizar o copy. Aumentando a potência com a gargalhada. Quer fazer alguma pergunta? Nossa, eu e o Halisson, a gente vai participar. Super! Quem tem pergunta? É porque a Renata estava com a mãozinha levantada, mas ela não tem pergunta. Eu perguntei. Mas... Eu acho que foi minha filha que mexeu aqui. Obrigada, muito bom. Alguém mais? Quem mais, o que mais, onde mais? É isso, gente. Gratidão pelo convite. É 1 hora de live, né? Isso. Se bem que eu sei que se deixar aqui... meu amor. Se deixar, eu falo horas. Eu dou até um fundamento se você deixar. Então, que fique o convite para todos, né? Encontrarem o Iago além dessa live. Podem me adicionar no Facebook, Iago de Lucena, no Instagram. E eu tô sempre por aqui. É isso aí. Gratidão. Beijo no coração de vocês. Gratidão. Gratidão, amigo. Beijo. Até mais. Obrigado.